Daniel, vamos começar. Acho que muito se falou, rodou muito o vídeo, né, do Camilo Santana sendo recebido aos gritos do Fora Lema. Bom dia. A minha palavra aqui vai ser uma palavra rápida, presidente, porque na abertura eu falei muito, mas eu quero... E aí eu vi que saíram matérias muito boas, resumindo o que foram as principais deliberações, disputas da Conferência Nacional da Educação. E aí, vamos lá, o que é a Conferência Nacional de Educação? Ela acontece de quanto em quanto tempo? Qual é a importância dela para a educação? E qual foi o resultado político e também de proposta, né, teórica dessa conferência para a educação brasileira? A Conferência Nacional de Educação ela está inscrita na ideia da democracia participativa, que é prevista no primeiro artigo da Constituição Federal, de que o povo exerce diretamente a sua cidadania ou por meio de seus representantes. Então, a Conferência Nacional de Educação ela é uma estratégia, como todas as demais conferências, de participação direta. A conferência, essa conferência em especial, ela foi bastante difícil de ser realizada, porque no passado nós tivemos a CONEB, que teve o período de 2007 e 2008 para se realizar, em etapas estaduais e etapa nacional. Nós tivemos depois a CONAE 2010, a Conferência Nacional de Educação de 2010, que teve também 2 anos para se realizar em etapas municipais, estaduais e a etapa federal. Depois a CONAE 2014, a mesma coisa, também foram 2 anos, e essa foi em 6 meses, a CONAE de 2024. Agora, foi um processo vitorioso que deixou alguns recados claros. Primeiro, reificou uma agenda tradicional na área de educação, que é inspirada nos pioneiros da Educação Nova de 1932 e depois na campanha em defesa da educação pública do Florestan Fernandes de 59 e do novo Manifesto de 59, que é a defesa do dinheiro público para a escola pública, planejamento da educação nacional, fortalecimento e valorização dos profissionais da educação, defesa da gestão democrática, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos já está até inscrito em leis, mas que nunca saiu do papel. Agora, a reiteração é importante, Jones, é importante frisar isso. Só que a conferência trouxe temas novos em 2024. Ela deixou claro que é preciso acabar com o governo Temer e Bolsonaro na área de educação. Acabar significa encerrar esses 2 governos. Então, em relação ao governo Temer, a reforma do ensino médio, que foi uma grande oportunidade, até escrevi um artigo científico numa revista internacional com a professora Iracema Santos do Nascimento, em que a gente analisa o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, mas o tema principal do artigo é mostrar que, a partir do golpe de 2016, as fundações empresariais elas se apropriam da agenda pública brasileira na área da educação. E aí elas criam a reforma do ensino médio, que a gente pede para ser encerrada na conferência, para ser revogada, a Base Nacional Comum Curricular e planejam a Base Nacional Comum de Formação. Hoje eu sou professor da Universidade de São Paulo, Jones, e você, que é um intelectual, sabe muito bem disso. Não dá para ter formação de professores que desconstrua as licenciaturas, incluindo especialmente a licenciatura em Pedagogia, que praticamente essa BNC Formação da Maria Helena Guimarães de Castro, ela acaba com o curso de Pedagogia. Então, nós pedimos para revogar essas 3 matérias, e isso chamou muita atenção, porque o governo do presidente Lula, infelizmente, eu fui do governo de transição, mas o Camilo Santana ele dá uma continuidade do governo Temer. Na prática, o que aconteceu? Olha só a loucura que eu vou dizer para vocês. Teve o governo Temer, em que as fundações empresariais se apropriam da agenda pública, dá um salto, passa o Bolsonaro, que implementa algumas coisas dessa agenda neoliberal. As fundações empresariais concretamente representam a agenda neoliberal na educação, elas buscam retomar o programa de reformas econômicas e educacionais dos Estados Unidos da década de 90, que é um programa liderado pelo Eric Hanushek, um economista até hoje muito influente no debate público global, especialmente nos Estados Unidos, que tenta criar o neoliberalismo na educação em termos de políticas práticas. Então, a reforma do ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, no fundo é a evolução dessa agenda do Hanushek. E o fato concreto é que o Camilo Santana
ele retoma praticamente toda a linha do governo Temer junto com Isolda Sela. O problema concreto, Jones, é que o Camilo Santana hoje é a maior liderança política do estado do Ceará, porque ele enfraqueceu o Ciro Gomes, que é o pai político dele. O verdadeiro pai político do Camilo Santana é o Ciro Gomes. Ele trai o Ciro Gomes junto com o Cid Gomes, e aí ele se torna muito forte, o presidente Lula acaba, como eu posso dizer aqui de maneira educada, mas o presidente Lula acaba alimentando o Camilo Santana e mantendo ele no Ministério da Educação, politicamente, exclusivamente pela força política dele no Ceará. Agora, é muito pouco para um governo que busca mudar o país, que busca desconstruir o legado bolsonarista, é muito pouco ter um ex-governador que, porque é uma liderança política, lidera uma das áreas mais centrais, inclusive, para a construção da cidadania brasileira. Então, a conferência dá esse recado, porque o Camilo Santana pega o microfone e a conferência grita fora Lema. Isso não é pouca coisa, Jones, isso é muita coisa. Significa o quê? Que, na prática, o programa ideológico do Camilo Santana está rejeitado pela conferência. E aí, o que a gente quer colocar no lugar rapidamente? A Conferência Nacional de Educação delibera. Em relação à reforma do ensino médio, o PL 2601, que é o de autoria nossa, foi apresentado por vários parlamentares, o PL 5230, que tem muitos problemas, é do Camilo Santana, mas que também revoga. O Camilo tem dificuldade em dizer isso, mas na prática revoga o modelo parcialmente da reforma do ensino médio. O nosso revoga totalmente o modelo da reforma do ensino médio, PL 2601. A gente coloca no lugar da BNC Formação as diretrizes curriculares nacionais de 2015, feitas pelo governo Dilma, que ainda são muito atuais e nunca foram implementadas. E, em relação à BNCC, tem que fazer um novo currículo. E aí a extrema-direita, que participou da conferência, foi derrotada. Quero chamar a atenção para esse fato, Jones. Eles, pelo menos, foram. As fundações empresariais estão na comissão organizadora da CONAI, representados pelo Todos pela Educação, e sequer apareceram na conferência, porque sabiam que iam perder. É uma covardia não participar de um momento político como esse, porque eles buscam sempre definir as coisas nos bastidores. A extrema-direita, com todos os seus defeitos, pelo menos foi, né? Participou. Foi derrotada, foi francamente derrotada. Por exemplo, no meu eixo eram 800 pessoas, ali quase numa hora de votação, e a extrema-direita tinha 12, 13 pessoas. Mas se colocou lá, perdeu com base em argumento, também não tinha muito o que dizer. Algumas pessoas até reconheceram do campo deles que eles, de fato, não estavam preparadas em conversas. Então, a gente, de fato, teve uma conferência vitoriosa que dá um recado claro que esse programa do Camilo Santana não cabe na educação. E eu espero que esse seja um recado para as eleições municipais, porque, de fato, não dá para a gente manter essa linha do neoliberalismo na educação no Brasil, porque ela é antidesenvolvimentista, ela é anti... qualquer linha que possibilite a construção do Brasil. Ela é contrária a qualquer interesse do povo brasileiro.